Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada, graças dou pelo perdão. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, procurando cada dia mais se preparar, né, para o encontro com o nosso Pai Celestial. Porque isso aí não depende de nossas escolhas, né? Sabemos que vamos ser julgados. Então, que a gente possa se preparar, né, para esse encontro e que a gente possa realmente colocar em prática todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado, né, através da sua maravilhosa palavra, né? Então, hoje vamos falar de 3 atitudes, né, que nos garante a vida eterna. 3 atitudes que nos garante a vida eterna, que precisamos realizar aqui na Terra para nos garantir a vida eterna. Então, as 3 atitudes são fé, obediência e perseverança. Fé, obediência e perseverança. Então, vamos ver aqui em Hebreus 11:6, o que é que o Senhor diz aqui na sua palavra. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Olha o que diz na sua palavra. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. É a palavra de Deus que fala, né? Então, e nós aqui só podemos agradar a 2 senhores, né? Ou a Deus, ou a seu inimigo, ao adversário, né? Se estamos agradando a Deus, estamos desagradando ao adversário. Se estamos agradando ao adversário, estamos desagradando a Deus. Não é isso? Então, o que é fé? Fé é você acreditar realmente que Cristo existe, que Deus existe, né? É a gente acreditar nas promessas que Deus faz aqui. Aqui a gente acabou de ler que ele diz que ele é nosso galardoador. Ou seja, quando a gente obedece a Deus, quando a gente procura a sua palavra, obedece a Ele, então Ele vai nos dar o quê? Galardão. Ele vai dar todas as promessas que Ele faz aqui na sua palavra, né? Mas para isso nós precisamos ter fé e confiar em Deus. Porque senão é como eu já falei lá atrás, né? Os israelitas, quando eles foram lá ver aquela terra, que viram que tinha gigantes, eles falaram que Deus, não, eles vão nos matar, Moisés nos trouxe aqui para morrer, e eles não confiaram em Deus. Então Deus, né, ficou irado com isso. Deus já tinha mostrado a ele, né, o que tinha feito antes, abrir o mar para eles passarem, né? Então isso é falta de confiança. É como se a gente dissesse assim, Deus não tem poder para fazer isso. Aqui na palavra dele ele fala, né? Pai, mostra o poder dele. Ele realiza qualquer coisa, mas a gente precisa acreditar nele, confiar nele. Então, como Caleb e Josué foram os 2 que confiaram em Deus, veio a bênção, né? Eles entraram na Terra Prometida.
Não é diferente para nós hoje. Temos que confiar em Deus, ter fé em Deus, na palavra de Deus. Se Deus fala aqui, né, que Ele está conosco em todos os momentos, então nós temos que acreditar em Deus. E é assim que vamos agradar a Deus, né? Então, eu quero dar um exemplo a vocês, né, dos nossos tempos, como a fé inabalável em Deus, né, promove a bênção, traz a bênção. Uma menina chamada Rosana Fonseca, ela estava com a perna toda, o joelho dela foi todo, acabou com o carro passou em cima da perna dela. E o joelho dela estava todo danificado, né? E quando chegou no hospital, o médico disse que tinha que amputar a perna, porque não tinha como restaurar. Ele não sabia fazer isso. Mas ela não aceitou. Ela disse, não, primeiro vamos perguntar a Deus se é para cortar minha perna. E aí o médico falou para ela, seu Deus tem até sábado para lhe curar. E ela, durante esse período, né, que se eu não me engano, acho que foram uns 4, 5 dias, ela permaneceu em oração. Ela disse, tá bom, então até sábado. E aí ela permaneceu em oração. E quando chegou no sábado, que o médico entrou com a equipe para levar ela para a cirurgia, que ele tirou, né, porque ficava tudo enrolado em gases, né, que ele tirou, a perna estava totalmente restaurada. Então, isso é fé que agrada a Deus. Ela acreditou em Deus, ela confiou em Deus, mesmo durante os dias, né, anteriores, a perna estava piorando e ela não, é até sábado, é até sábado. E realmente hoje ela está aí com a perna dela. Ela tem um canal chama Fogo do Conselho, o canal dela. Vocês podem ver a história dela. Então, isso é fé que agrada a Deus, né? A gente confia nele. Não é o Senhor que vai dizer se deve ser. Então, o que é que aprendemos com isso? Todas as nossas atitudes nós temos, né? As nossas escolhas nós temos que levar diante de Deus, né? Senhor, é isso que é para fazer? Não é? Então, essa é o Senhor fala na sua palavra, né? Buscai primeiro o reino de Deus e depois tudo mais lhe será acrescentado. Então, quando a gente entrega a vida a Deus, né? O que é que a gente vai fazer? Bom, entreguei minha vida a Deus, agora o Senhor é contigo. O Senhor tem essa casa para cuidar, o que o Senhor me deu, eu vou cuidar da minha casa. O resto é contigo, né? Então, a gente vai cuidando da casa e, ao mesmo tempo, a gente vai procurando, né, fazer as coisas que Deus vai nos orientar no nosso dia a dia. Ele vai nos dar orientações no dia a dia. A gente vai, é isso, porque quanto mais você desenvolver a missão que Deus te deu com amor, com dedicação, no caso da gente, né, mulheres que temos um lar, que temos filhos, quanto mais a gente desenvolver isso com amor, com dedicação, mais estamos nos aproximando de Deus, né, e trazendo Deus para dentro do nosso lar. Porque onde tem amor e dedicação, Deus está presente. Então, é a fé, né? A primeira atitude é fé, confiança em Deus e na palavra dele, né? Depois disso, vem o que? A obediência, né? Então, aqui em João 14, 21, ele diz assim, os que me amam, os que têm os meus mandamentos, os que têm, né? Para a gente ter os mandamentos, a gente precisa estar na Bíblia. É aqui que tem todos os mandamentos que o Senhor deixou para seus filhos aqui na terra. Então, os que têm os meus mandamentos, né, e os guarda, né, e coloca em prática, esses são os que me amam. Diz a palavra de Deus lá em João 14, 21. Os que têm os meus mandamentos e pratica, esses são os que me amam, né? Então, a obediência, né? Se eu tenho os mandamentos e se eu obedeço, né? Então, eu estou amando Deus e Deus está se achegando a mim, eu me achegando a Deus e tocando o inimigo para correr da minha vida. Não é isso? Então, mas
Vamos ver aqui o que é que diz em Mateus 24:11. Mateus 24:11. Vamos ver o que é que diz aqui. Mateus 24:11. Olha o que diz aqui, ó. Porque assim, gente, para a gente obedecer os mandamentos, a gente tem que conhecer quais são os mandamentos, né? Nós temos que saber quais são os mandamentos. E para saber quais são os mandamentos, não tem outro livro que não seja a Bíblia para nos dar, né, os mandamentos corretos. Aqueles mandamentos puros que veio diretamente de Deus para nós, né? Sabemos que hoje em dia os homens mudaram muitas coisas que estão, né, dos mandamentos do Senhor. É tanto que na palavra dele, em Mateus 24:11, fala assim, ó, Mateus 24:11. Aqui, ó. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E onde estão esses falsos profetas? É claro que é dentro da igreja, né, gente? Dentro das igrejas é que existem os falsos profetas, né? E eles vão enganar a muitos. Está escrito na palavra de Deus, né? Então, o que é que acontece? Esses falsos profetas, o Senhor fala que serão muitos que vão se levantar. Eles vão passar mandamentos contrários à palavra de Deus. Por isso que é falso profeta. Porque eles vão passar para nós mandamentos, né, contrário à palavra de Deus. Então, para você obedecer a Deus, você tem que conhecer os mandamentos, para que você não se deixe enganar. Por quê? Porque o engano traz o quê? A cegueira espiritual. O engano traz a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual nos deixa o quê? Ficamos pessoas ignorantes, pessoas, né, que não se desenvolvem na área espiritual. Por quê? Porque você está sendo enganada. E olha que ele diz que são muitos que se levantam, que vão se levantar e falar, né, Deus me mandou, Deus disse, para você saber, né, se você realmente está seguindo os verdadeiros profetas. Quem são os verdadeiros profetas? Paulo, Lucas, João, né? Todos esses que estão aqui na Bíblia e Jesus Cristo. Jesus Cristo também deixou os ensinamentos dele aqui, né? Está aqui na Bíblia. Então, para que você possa seguir a Jesus Cristo e os profetas verdadeiros, você tem que conhecer a Bíblia. Se você não conhecer a Bíblia, você pode estar sendo levada por falsos profetas, aqueles que trazem mandamentos contrários que está na Bíblia. Então, é por isso que a gente tem que estar muito atento a isso, né? Hoje, o meu maior objetivo, né, com esse canal é alertar as pessoas para que estude a Bíblia em seu lar. Estude a Bíblia em seu lar, porque o Espírito Santo vai te levar para a verdade. Aí você vai poder obedecer os mandamentos de Deus, porque você está com os mandamentos que vieram da fonte do reino celestial para você. Você, dentro de uma igreja, principalmente, você tem que ler a palavra individualmente. Porque é assim, você está dentro de uma igreja e aí a liderança manda o estudo. Quando tem estudo, né? Porque tem igreja que nem estudo tem. É só cantoria e acabou, né? Chega uma pessoa lá, dá seu testemunho e acabou. Não tem nem estudo. E se você está num grupo religioso que tem estudo da palavra, você tem que estudar individualmente. Começa do início e vai até o final. Do início até o final. E aí você vai poder identificar se aquele estudo que está vindo para você, do seu grupo religioso, é verdadeiro, aí você vai poder aplicar na sua vida. Lembra de Daniel? Daniel, a liderança estava na apostasia, ensinando coisas contrárias à palavra de Deus. E ele permaneceu firme na palavra.
E olha o que aconteceu com Daniel, né? Não é diferente para nós hoje. Hoje, principalmente que Deus alerta aqui, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aqui ele está dizendo que é nos últimos dias, né? Então temos que ter muito cuidado com os falsos profetas, porque estão dentro das igrejas. É, então, a outra é o que? A perseverança. Se você perseverar aqui, ó, na palavra de Deus, aqui, como está aqui na Bíblia, se você estudar, colocar em prática, então, aqui, perseverança. Então, aquele que o Senhor fala aqui, continua em Mateus 24, agora no 13, olha o que ele diz, no 13, viu? Olha o que ele diz aqui. Deixa eu ver, Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a perseverança, quem perseverar até o fim, este será salvo. Não adianta você ficar 10 anos na palavra, 20 anos na palavra, e aí no final você desvia e vai servir a Baal, né? E passa para o lado do inimigo de Deus, você se torna inimigo de Deus também. Então, não vai valer nada aqueles anos que você guardou a palavra, guardou os mandamentos. É o que perseverar até o fim. Então, ou seja, até quando você sair da terra, você tem que estar perseverando na palavra de Deus. Para perseverar, para você poder perseverar até o fim na palavra de Deus, você tem que alimentar seu espírito todos os dias, assim como você alimenta seu corpo físico, para que você possa ter, né, seu corpo possa ter saúde, né, ter vigor, você precisa dar alimento saudável para o seu corpo. A mesma coisa é o espírito. Para que você possa estar perseverando na palavra, você tem que alimentar todos os dias o seu espírito. E é com a palavra de Deus, né? Se alimentar todos os dias. Porque todos os dias, eu já falei dessa escritura para vocês, que o Senhor disse que o inimigo ele está ao redor, procurando a quem devorar. Se você não alimentar, se você não alimentar seu espírito todos os dias, claro que ele vai enfraquecer. E aí você vai dar chance para que o adversário venha, né? E entre no seu lar. Entre na sua vida, entre no seu lar. Por isso que é importante a gente ter muito cuidado com as nossas escolhas todos os dias, né? Precisamos ter cuidado com as nossas escolhas todos os dias. Por quê? Quando você está alimentando seu espírito com a palavra de Deus, né? A sua casa vai se tornar um lugar sagrado. Dentro da sua casa não vai ter apostasia, não vai ter imoralidade, não vai ter fofoca, nada que venha, né, que não venha de Deus. Você vai estar orando e vigiando o seu lar. Para que aqui no seu lar seja luz, né? Para que você possa realmente estar na presença de Deus dentro do seu lar. E o Senhor vem ao seu encontro, né? Para nos ajudar em tudo que for necessário. E nos dá também tudo que for necessário para uma vida de abundância. Abundância de paz, abundância de união, de alegria, né? Por quê? Porque estamos gerando frutos do Espírito Santo. Então, o que acontece? Cada dia da nossa vida, nós temos que orar e vigiar. É como ele fala aqui, a perseverança na palavra de Deus, né? Procurando fazer as coisas que agradam a Deus, para que a gente possa, né, alcançar a vida eterna. Para que nossos nomes estejam no livro da vida, para que os anjos estejam no nosso lar, protegendo o nosso lar, protegendo a nossa vida. Aonde quer que você vá, vai ter anjos lhe protegendo. Porque você está demonstrando a Deus que ama Ele e valorizando tudo que Jesus Cristo sofreu para nos salvar, né?
Então, essas três atitudes, a fé, que é confiar em Deus, né? Não tem isso de acontecer alguma coisa, joelho no chão e oração. E Deus está te ouvindo. Então, isso é fé. Fé é você confiar, principalmente na palavra de Deus, né? Nas promessas do Senhor. Tem muitas promessas aqui na palavra de Deus, né? E tem uma que eu acho a mais linda. O Senhor fala o que Ele tem reservado para aqueles que o amam, né? Se eu amo Deus, o Senhor diz que Ele está reservando para mim, nem olho viu, né? Nunca chegou no coração da gente. Imagina que coisa grandiosa não vai ser isso, né? E eu confio que isso é verdade, eu creio que isso é verdade. Eu tenho um pai que me ama, que me protege, né? E para conhecer a Deus, nós temos que vir aqui na sua palavra, né? Não tem outro meio. Não tem filosofia, não tem nada que não seja a Bíblia, né? A Bíblia. E temos que estar orando e vigiando, porque o adversário quer tirar esse livro das nossas mãos, né? É a fonte de toda a palavra, é a ponte que nos liga ao céu, é a Bíblia. A palavra de Deus nos liga ao céu, né? Nos leva mais próximo de Deus e a gente pode tocar o adversário para correr. Então tenham cuidado, não substitua a Bíblia por nada deste mundo. Por mais belo que seja, né? Se não está de acordo com a Bíblia, então é apostasia. E a apostasia nos leva distante de Deus e nos leva à cegueira espiritual, né? Então é isso aí. Vamos desenvolver, né? Vamos perseverar quem já está, né? Quem tem uma fé inabalável em Deus, quem está na obediência, agora é perseverar, né? Até o fim. E aí seremos salvos. Já pensou? As promessas que Deus faz para os seus filhos, que perseverar até o fim, guardando os mandamentos. É grandioso, né? É grandioso, é maravilhoso. E o melhor de tudo, que já aqui na Terra, nós podemos sentir essa paz, essa alegria, as bênçãos, né, derramadas dentro do nosso lar. Cuida do teu lar, gente. Cuida do teu lar. Não importa, como eu já falei aqui, né? Não importa se é um quartinho, se é uma mansão, se é um apartamento. Cuida desse lar. Traga o Espírito Santo para dentro do seu lar. Faça do seu lar terra santa, né? Não aceite que dentro do seu lar tenha coisas de Baal, mentiras, doutrinas mentirosas que levam para o sofrimento. Aqui a Bíblia nos traz para uma vida de abundância e para alcançar as promessas de Deus. As promessas de Deus, né? E as doutrinas falsas levam a pessoa para o sofrimento. Tá bom? Então eu deixo esse vídeo, né, com muita alegria, desejando a vocês uma linda semana. E eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.